Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Júlio Ribeiro, paz do Senhor, tudo bem? Como está você? Como está a sua família? Eu vim aqui profetizar sobre a sua vida, uma palavra profética sobre a sua vida neste momento. Mas antes de eu trazer esta palavra para você, faz um favorzinho, me ajuda aqui, ó, tá? Clica aqui em cima, se inscreva no nosso canal, nos ajude para que esse canal possa crescer e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Pregando a palavra. Quem me conhece sabe que sempre estamos aí pelo Brasil, Jesus salvando alma, libertando vida, transformando a vida das pessoas, tá bom? Bom, neste momento agora eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, profetizando sobre você. Quero orar para Deus, para esta semana, para este mês, para hoje, para este ano, que seja o ano da sua vitória. Pastor, mas 2020 foi um ano de batalha, foi. 2021 está pior. Mas para aqueles que servem o Senhor não tem crise, você está em Cristo. Está escutando? O mundo tem crise, mas você está em Cristo Jesus. Bom, eu quero trazer aqui para os irmãos uma pequena palavra para todos vocês, o que está escrito em São Marcos 16, versículo de número 15. São Marcos 16, versículo 15. Disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crer. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui é uma ordem. Quem está dizendo aqui não sou eu, quem está dizendo é aqui a palavra do Senhor. Jesus, depois que ele ressuscitou, amém? Aparição aos seus discípulos, depois que Jesus ressuscitou, ele deu estas ordens aos seus discípulos e também para mim e para você. Interessante que a Bíblia está dizendo, não é verdade? Esses sinais seguirão os que crer. Mas ele está dizendo primeiro aqui, pregai, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer, você está escutando aqui, ó, a palavra está aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais de quê? Expulsar os demônios, curar os enfermos, batizar as pessoas no Espírito Santo. Interessante que hoje nós vemos, diante dessa situação de crise que estamos enfrentando no mundo, de todos os jeitos, de todos os lados, nós vemos as igrejas lotadas de pessoas doentes, enfermas. Eu sou de uma época, quando aceitei Jesus como Salvador, nos anos 80, 80 e pouco, a gente via milagres acontecendo. A gente via paralítico andando. A gente via que os cultos aonde a gente ia, a gente via verdadeiramente que os pastores não tinham muita sabedoria como hoje. Teologia, meu Deus, era raro você ver onde tinha um curso teológico. Era difícil falar sobre Apocalipse. Todo mundo tinha medo naquela época. Então presta atenção, Deus, mas os pastores não tinham teologia, palavras lindas, bonitas. Na verdade que hoje nós vemos muitos pregadores, muitos pastores se preocupando só com a palavra. Eu vejo aqui que na verdade o ministério de Jesus tinha três coisas. O ministério de Jesus tinha a palavra, o ministério de Jesus tinha a salvação e o ministério de Jesus também tinha libertação, curar os enfermos, salvar as pessoas, libertar, curar. E hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê tanta gente pregando a palavra, entrega o microfone e vai sentar. E as pessoas onde estão? Para você colocar as mãos sobre a cabeça dela, curar os enfermos. Hoje nós vemos pessoas, se você chamar dentro da igreja, onde está uma pessoa enferma, a igreja vem todinha na frente. Todas as pessoas têm enfermidade. É verdade, sendo que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando aparece alguém, como eu mesmo, outros mais, que tem um dom, que eu não vou mudar por causa de ninguém, tá certo? Eu não vou mudar para chamar a atenção de ninguém, não. Eu estou na chamada que Deus me chamou. Tem muita gente mudando para poder arrumar agenda, tem muita gente mudando para poder agradar a pastores, tem muita gente mudando por causa do seu ministério. Não, eu estou diante daquilo que Deus me chamou. Se Deus me chamou para pregar a palavra, botar a mão nos enfermos, salvar almas e curar os enfermos, eu vou continuar na chamada que Deus me deu, porque Deus vai cobrar. A obra é de Deus.
Está escutando? Deus vai cobrar a chamada que ele me deu e ele deu para você. Observe uma coisa, em vez de hoje os pastores e crentes, pregadores, estão orando para os enfermos, eles colocam dentro da igreja, eles colocam um porteiro que não deixa o paralítico entrar, que não deixa o canceroso entrar, que não deixa as pessoas, os mendigos, os necessitados. Está na Bíblia Sagrada, não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando do Senhor. Portanto, você vai ver aqui, esses sinais seguirão os que crer. Olha só, tá vendo? Esses sinais seguirão os que crer. Em meu nome expulsarão demônios, tá vendo? Falarão em novas línguas e pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não farão mal a alguns. Cadê os milagres dentro das igrejas? Cadê os milagres acontecendo frequente, como acontecia antigamente? Porque antigamente eles não tinham como hoje uma bela televisão dentro da igreja, uma igreja bonita, linda, mas tinha um povo de joelho dobrado que orava. Você escutou? É verdade, um povo que clamava a Deus, um povo que orava, um povo que jejuava na presença do Senhor. Você quer ver uma coisa? É só você ir para Atos Apóstolos, capítulo 3, você vai encontrar uma narrativa aqui da palavra, a cura de um coxo, não é verdade? A cura de um coxo na porta formosa do templo. Pedro e João, olha só, Pedro e João, na verdade, subia a porta formosa do templo para poder buscar o Senhor. Pedro e João, juntos no templo, a hora da oração nona. E eram trazidos os varões desde o ventre da sua mãe, que era coxo, o qual todos os dias subiam ou punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir a esmola. Você está vendo? Aos que entravam. E ele vendo Pedro e João, que iam ao templo, pediu-lhe, dizendo, uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos neles, olhando para nós, olha para nós. Aí olhou para eles e respondeu, tá vendo? Respondeu, não temos nada para lhe oferecer em dinheiro, mas disse Pedro, não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Querido, só dá o que tem. O homem só dá o que tem. Se ele tem unção, na verdade ele prega unção. Se ele tem graça de Deus, ele prega graça. Se ele tem a unção de Deus para curar os enfermos, ele tem. Mas quantos que não têm? Pregam bonito, dão um estudo bonito, porque hoje nas igrejas só servem os pastores que pregam coach. Já observou? É verdade, com uma palavra enlatada muitas vezes, e só Deus para ter misericórdia. E muitas vezes as pessoas entram na igreja para poder ouvir, está com depressão, está angustiada, essa pessoa entra na igreja porque está com uma doença incurável e sai da maneira que ele entrou, ela sai. Olha aqui, ó. Pedro e João disse, Pedro está dizendo, o que eu tenho unção, levante e ande. Então esse homem todo dia, em vez de botar o paralítico para dentro da igreja, estava colocando o paralítico lá de fora. Você está escutando? Hoje está assim, mesma coisa. Os enfermos ficam por lá de fora, os enfermos vêm procurar a igreja, porque a igreja é um hospital de Jesus, a igreja é a enfermaria de Jesus, a igreja é onde acontecem os milagres, é dentro da igreja, não é fora não. Mas hoje não deixam entrar. Não é verdade? Quando entram, todo mundo, aqueles que pregam a palavra, tem medo. E se Deus não curar? Está escrito aqui, ó, porão a mão sobre os enfermos. Quem disse essa palavra não foi o homem, quem disse essa palavra foi o verdadeiro Deus, Jesus de Nazaré. Está escutando? E Pedro e João, na porta formosa do templo, para lhe dar uma esmola, em vez de colocar o paralítico para dentro, estava na porta da igreja. Oh meu Deus, que situação hoje. E assim nós vamos de pior a pior. Está escutando? De pior a pior. Porque quando Deus usa alguém que tem unção, quando Deus usa alguém para curar, tá vendo? Fica em campanha de oração, campanha de milagre, campanha de cura. Aí muita gente até usa a rede social para falar coisas que não devem. Você só dá, querido, aquilo que você tem. Você tem unção? Então prega na unção. Terminou de pregar, faz apelo, cura os enfermos. Esta é a ordem de Jesus imperativa que está escrito na palavra. A ordem imperativa de Jesus é curar os enfermos. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se não está curando, porque está acontecendo algum problema. Mas amém, que Deus te abençoe poderosamente, amém, sobre a tua vida e você ouça esta palavra
Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero orar pela tua vida, Senhor Deus e Pai. Eu oro por teu filho agora, profetizo sobre a sua vida o milagre, a bênção, a prosperidade. Deus, levanta profeta desta geração, levanta homens e mulheres de Deus que queira se embriagar no Espírito Santo. Eu profetizo, Senhor, sobre esta vida um grande milagre em nome de Jesus. Que esta palavra sirva para você de vitória. Deixa Deus te usar. Deus te abençoe poderosamente. Amém?